Essa inovação realmente evitará acidentes de avião? Certamente parece loucura, mas parece que esse robô é a solução que todos nós estávamos esperando. Os acidentes aéreos são um desastre global. E há muitas causas. Além da terrível perda de vítimas humanas, os acidentes aéreos resultam na perda de inúmeras aeronaves. O SenseOne pode realmente ser considerado uma barreira contra acidentes aéreos? E como ele funciona? Graças à sua inspeção meticulosa dos motores, é um projeto que tem recebido muito apoio em todo o mundo. Ele representa uma grande evolução tecnológica. A robótica está progredindo constantemente. E agora estamos falando de eletrônica híbrida e autonomia. Mas será que o SenseOne é realmente o robô que precisamos? É isso que vamos descobrir no restante do vídeo. Antes de mais nada, é importante destacar as possíveis causas de um acidente aéreo. Seja qual for o motivo, esse evento continua sendo um desastre terrível. Há muitos anos, a confiabilidade das aeronaves vem melhorando drasticamente e o orçamento destinado a isso é considerável. Os desastres que aparecem nas manchetes têm outras causas além de falhas no motor ou nos circuitos elétricos. O fator humano continua sendo mais difícil de gerenciar e impossível de combater. É claro que ele não é o único. Frequentemente, ouvimos falar de suicídio, terrorismo, fenômenos climáticos ou até mesmo treinamento inadequado. Todas essas causas são responsáveis por uma proporção significativa dos acidentes aéreos recentes. Para simplificar, os acidentes tradicionais são coisa do passado. Também os problemas técnicos foram muitas vezes erroneamente responsabilizados. Em 1994, por exemplo, o voo Moscou-Hong Kong teve um fim dramático. O capitão está no controle de um Airbus A310, acompanhado de seus filhos. Ele até mostra a eles algumas manobras com um piloto automático. Quando seu filho assumiu o controle da aeronave, ele pegou um joystick e mudou a altitude dos airlines. O avião começou então uma descida fatal e caiu 2 minutos depois, com pouco mais de 100 pessoas a bordo. Esse fator humano não poderia de forma alguma ter sido previsto com antecedência. Os diversos acidentes aéreos beneficiaram o setor aeronáutico, levando a constantes melhorias. A inovação está agora no centro do setor de aviação. Os aprimoramentos técnicos estão a serviço da aeronáutica, permitem que os voos ocorram nas melhores condições possíveis, ao mesmo tempo em que dão suporte ao piloto durante esse exercício extremamente difícil. É verdade que o trabalho da tripulação não é uma ciência exata. Os especialistas apontam até mesmo para as diferenças culturais de um continente para o outro. Veja o exemplo de um capitão francês que voa para Shenzhen. Em cada um de seus voos, ele está nos controles. Seu copiloto não tem absolutamente nenhuma palavra a dizer sobre o assunto. Ele não é um tomador de decisões. Sua função é simples, cuidar apenas das comunicações por rádio. Na Europa, essa não é uma opção. O treinamento varia de continente para continente, portanto, cada piloto tem a sua própria imagem de um voo seguro. Hoje em dia, voar é extremamente profissional. Nas estatísticas ainda há uma proporção incompreensível de aeronaves perdidas. Não há 2 acidentes iguais. As causas de um acidente podem variar com o tempo. Se pegarmos o exemplo do desaparecimento do voo 111 da Nova Escócia e do Boeing 777 da Malaysia Airlines, eles não têm nada em comum. O primeiro foi causado por um curto-circuito nas telas planas montadas nos encostos dos assentos da primeira classe. O segundo avião foi abatido nos céus da Ucrânia por uma saraivada de mísseis. Dependendo do acidente, a busca e a condição das caixas pretas, que são essenciais para uma compreensão completa do acidente, variam completamente. É muito complicado encontrar uma aeronave que desapareceu após um acidente aéreo. Agora que temos uma visão um pouco mais ampla do que um acidente de avião pode significar, vamos dar uma olhada no SenseOne. É realmente uma barreira contra esses eventos catastróficos? Você sabe como o SenseOne funciona? A SenseOne é um robô inteligente desenvolvido pela GE Aerospace Reserve. Seu objetivo é facilitar as operações de manutenção aeronáutica. Atualmente, os operadores usam instrumentos de inspeção avançados como endoscópios de vídeo. Estes instrumentos fornecem informações precisas, mas são limitados em termos de cobertura da turbina. Graças à sua capacidade de autoproporção e ao design flexível, o SenseOne poderia permitir que os operadores acessassem todas as partes do motor sem precisar desmontá-lo. O SenseOne teria o par extra de olhos e ouvidos necessários para as inspeções de segurança. Esse minúsculo robô se parece com uma minhoca de bolso. Portanto, ele pode se mover facilmente pelas fendas e curvas das peças do motor a jato. Ele pode detectar rachaduras e corrosão nessas peças. Ele também pode medir a espessura dos revestimentos de barreira térmica.
O SensuAR é autopropelido. Ele pode ser implantado na entrada ou na saída de uma turbina de motor. Ele é equipado não apenas com sensores, mas também com uma câmera para transmitir dados em tempo real sobre a condição das peças do motor. Atualmente, os motores a jato das aeronaves estão sujeitos a medidas extremamente rigorosas. No entanto, é muito difícil acessá-las. Eles têm formato cilíndrico e estão localizados sob as asas da aeronave. O SensuAR é um robô macio que rasteja. Ele acelera bastante a inspeção e o reparo do motor. Esse robô permite uma inspeção milimétrica do motor, sem a necessidade de desmontá-lo. Ele pode ver tudo sem exceção, e é por todos esses motivos que o projeto SensuAR recebeu um grande apoio do setor aeroespacial. Ele foi desenvolvido com o financiamento e suporte da Semi-Flextech. Em parceria público-privada, está focada no avanço de desenvolvimentos inovadores de eletrônicos híbridos, eles próprios financiados pelo Laboratório de Pesquisa do Exército dos Estados Unidos. Além disso, as equipes da pesquisa da Aerospace também estão trabalhando em parceria com a Universidade de Brigham. Ela abriga o Centro de Manufatura Microeletrônica Avançada. O centro trabalha em uma ampla gama de tecnologias avançadas. Há algum tempo, ele tem se concentrado principalmente em pesquisas aeroespaciais e eletrônicas. Há muitos anos, a tecnologia de ponta está no centro de todos os setores. A robótica, a inteligência artificial e as tecnologias de ponta estão impulsionando um progresso imensurável em todos os campos. O progresso tem sido extremamente convincente nos campos da medicina e do setor automotivo. É verdade que a robótica de ponta e as tecnologias da imagem revolucionaram o campo da medicina. As cirurgias são cada vez menos invasivas e os pacientes se recuperam muito mais rapidamente. Mas hoje estamos falando de aeronáutica. Essas novas tecnologias estão transformando a maneira como os motores a jato são inspecionados e reparados. O tempo de inatividade das aeronaves também está sendo bastante reduzido. O robô SensuAR é um exemplo perfeito. Ele é composto por componentes eletrônicos totalmente híbridos e altamente flexível, combinando materiais flexíveis, sensores, atuadores e circuitos em várias camadas finas. Todos esses componentes eletrônicos permitem que o robô detecte e adapte sua forma ao ambiente. Ele também pode se comunicar sem fio com o operador remoto. Como resultado, ele pode controlar seus movimentos e receber feedback. Parece que o SensuAR pode revolucionar completamente o setor aeroespacial. Além disso, esse robô é totalmente autônomo graças aos seus recursos de energia, computação e pressão a bordo. É certo que as primeiras demonstrações do SensuAR se concentraram principalmente em inspeções de motores a jato, mas os pesquisadores estão tentando desenvolver os novos recursos do SensuAR. Isso permitiria que o robô realizasse reparos depois de detectar uma falha. Essas múltiplas funções poderiam redefinir completamente o princípio da manutenção de motores de aeronaves. O SensuAR poderia evitar um grande número de acidentes aéreos. Os desastres aéreos são um desastre global com muitas causas. O desenvolvimento de tecnologias de ponta pode marcar um ponto de virada na aeronáutica. O SensuAR é um exemplo perfeito. Esse robô autônomo e perfeitamente flexível pode inspecionar motores e aeronaves sem precisar desmontá-los. Ele poderia ser de grande ajuda quando se trata de verificar aeronaves, ajudando a evitar acidentes aéreos. Então, o que o futuro reserva para a robótica? Ela pode realmente mudar o mundo?